O Natal está chegando. Olá, minha turminha do quarto ano. Nosso conteúdo de hoje de ciência é Sistema de Sustentação e Locomoção, o esqueleto e os músculos, está da página 183 até a 185. Para o nosso corpo se movimentar, nosso sistema locomotor entra em ação. Esse sistema é responsável pelos inúmeros movimentos que conseguimos realizar no nosso dia a dia. Ele permite que possamos andar, caminhar, correr, saltar, nadar e etc. O sistema locomotor é constituído pelos músculos, pelo esqueleto e pelas articulações. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dessas estruturas sob a regulação do sistema nervoso. O esqueleto. O conjunto de ossos do corpo humano forma o esqueleto. Ele é essencial para dar sustentação ao nosso corpo, além de ter a função de proteger os órgãos internos e fornecer pontos de apoio para a fixação dos músculos. Tem aí costelas, crânio, externo, coluna vertebral, né? O crânio, por exemplo, protege o cérebro, certo? Os pulmões e o coração estão inseridos dentro da caixa torácica, formada pelas costelas, colunas vertebrais e externo. O esqueleto de uma pessoa adulta é constituído por 206 ossos. Entretanto, algumas poucas pessoas têm um ou mais ossos extras, ou também podem apresentar a falta de algum osso. Um recém-nascido, por exemplo, apresenta um total de 300 ossos. À medida que o bebê vai crescendo, alguns ossos vão se unindo e o número de ossos do corpo reduz. Você sabe qual é o menor osso do nosso corpo? É o pequeno ossinho que fica localizado dentro do nosso ouvido, chamado de estribo. Ele e outros ossos que ficam dentro do ouvido são os responsáveis pela nossa audição. O esqueleto possui diferentes tipos de osso. Existem os ossos longos das costelas dos braços e das pernas, os ossos curtos pequenos nos ossos das mãos, localizados no pulso, e os ossos chatos do crânio. Então, curiosidade, você sabia que os humanos e as girafas têm o mesmo número de ossos vertebrais no pescoço? Isso mesmo, a diferença é que os ossos do pescoço da girafa são muito mais longos que os nossos. Os músculos do corpo humano estão envolvidos no desempenho de muitas funções que são externas, extremamente importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Tudo que realizamos exige um movimento de aparelho motor. Os músculos são capazes de contrair e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem realizar várias ações, tais como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue do organismo, urina, piscar os olhos, sorrir, respirar, entre outras. O corpo humano é formado por uma grande variedade de músculos. Existem músculos grandes, como os da coxa,
os músculos pequenos, como certos músculos da face. Temos aproximadamente 360 músculos no nosso corpo, de diferentes tamanhos. Músculos voluntários. Existem músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar, chamados voluntários. Exemplo, os braços, as pernas e os dedos. Os que não dependem da nossa vontade são chamados de involuntários. Exemplo, o diafragma. Os músculos do estômago, dos intestinos e do coração. Os músculos são classificados em 3 músculos: estriado, esquelético, estriado artíaco e músculo liso. Estriado esquelético está presente em maior quantidade no corpo humano. São exemplos de músculo estriado esquelético, os músculos das pernas, dos braços e outros que nos permitem um movimento voluntário. Estriado cardíaco é encontrado apenas no coração. A contração desse músculo cardíaco, denominado de miocárdio, independente da nossa vontade, ou seja, é um músculo involuntário. Ele funciona sem o nosso comando, né? Liso, não estriado. Ele é encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, estômago, intestino, bexiga e outros. É um músculo involuntário. As articulações. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dos ossos, dos músculos e também das articulações. Para garantir que o osso passa a movimentar-se, ele conta com a ajuda das articulações. Nelas podemos perceber a união de 2 ou mais ossos, que podem ser classificados de acordo com os movimentos que executam. Móveis, quando permitem aos ossos uma grande variedade de movimento. Exemplo, as articulações dos braços, das pernas, da mandíbula e do pescoço. Semimóveis, quando permitem aos ossos a realização de pequenos movimentos. Exemplo, as articulações das vértebras. Imóveis, quando os ossos não se movimentam. Exemplo, as articulações dos ossos do crânio. As articulações móveis são vestidas por cartilagem e fluidos lubrificantes que permitem a execução dos movimentos e evitam o desgaste ósseo. Postura correta, uma prevenção. Em uma criança, os ossos ainda estão em desenvolvimento. Por isso, é importante que ela fique sempre em uma postura correta, tanto ao andar quanto ao sentar ou ficar em pé. Uma postura adequada proporciona uma melhora na qualidade de vida, atribuindo para que a coluna vertebral, que é o eixo central do esqueleto, mantenha-se saudável e sem desvios, diminuindo a dor nas costas. São vários os problemas relacionados à má postura. Sabendo que as vértebras de coluna têm a articulação semimóvel e que os maus hábitos da postura sentar, carregar peso apenas de um lado do corpo, não praticar movimento ou forçar a coluna com exercícios impróprios,
podem causar danos sérios, que se agravam com o passar dos anos. Como você carrega a sua mochila escolar? Muitas crianças reclamam de dores nas costas devido à adoção de uma postura inadequada nas escolas. É muito comum encontrarmos alunos carregando mochilas bastante pesadas pelo grande número de livros, cadernos e outros materiais escolares. Devemos ter bastante cuidado quanto a esse excesso de peso, pois se a criança não tiver uma postura adequada para carregar todo esse material, pode acabar com sérios problemas de coluna futuramente. Tudo isso pode ser resolvido em medidas simples, como o uso adequado de mochila e a prática de exercícios físicos adequados. Danos à postura. Devido à má postura, alguns problemas relacionados à coluna podem surgir. Se fosse curvatura acentuada da voltada para fora, além de poder ser uma característica de nascença, a pessoa que desde cedo não sentar corretamente pode adquirir o que chamamos de corcunda. Lordose, curvatura acentuada voltada para dentro. A pessoa apresenta uma curvatura acentuada no terminal da coluna, que pode ser agravada por uma má postura. Escoliose, devido ao desvio da coluna e à direita ou para a esquerda, e apresenta de inclinação de um dos ombros, certo? Assim, ó. Pode ser uma característica apresentada desde o nascimento. E aí vocês vão ver as imagens. Devemos também ter muito cuidado com nossa postura ao dormir. O ideal é sempre dormir com a coluna reta e evitar travesseiros baixos. Sempre é bom travesseiro alto, mas também não tão alto, né? Agora, vocês vão estar fazendo o exercício que se encontra no livro de ciências, na página 90 e na metade da 91 e no livro de reforço. Tá legal? Beijos e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de ter sempre uma postura adequada, sentar corretamente, né? Tudo isso vai ajudar na sua postura para que você não possa ter problemas com a coluna futuramente, tá legal? Tchauzinho!